nós percebemos que na vida existem coisas que nós queremos mais ou menos, né? Vontades que são, por assim dizer, superficiais e outras que são mais profundas. E bem, existe toda uma teoria e toda uma realidade por detrás dessa coisa das vontades profundas, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar 4 tópicos sobre as vontades profundas, né? O primeiro deles, a essência, né? O que são as vontades profundas, qual é a importância delas, qual é o perigo delas e qual é a relação delas com a autoeducação. Então, começando pela primeira, o que são as vontades profundas, né? As vontades profundas, elas nada mais são do que aqueles desejos por detrás de todos os desejos que nós temos. Isso é, se nós olharmos as nossas vontades, tal como elas se mostram na superfície, no solo, por assim dizer, das nossas almas, a gente vai ver que elas são diversas, né? Assim, sei lá, vontade de ser uma boa pessoa, vontade de ser um bom marido, vontade de comer chocolate, vontade de fazer grandes viagens, vontade de exercer bem a sua profissão, e assim vai. A gente tem diversas vontades, né? Só que, por detrás de cada vontade dessas, que à superfície parecem ser diversas, nós podemos encontrar vontades comuns. Por exemplo, suponhamos que um sujeito tem uma primeira vontade de ser um bom profissional, e uma segunda vontade de ser um bom marido, e uma terceira vontade de ser um bom amigo. Por detrás dessas 3 vontades, existe uma vontade maior, que é o de ser um bom ser humano. Para dar um exemplo muito simples, né? E por detrás de cada dessas 2 vontades também pode ter uma outra, por detrás dessa outra, uma outra ainda, e também entre as vontades subterrâneas, por assim dizer, existem vontades em comum, que são sempre maiores. Até que nós podemos encontrar por debaixo de grandes vontades que nós temos, vontades supremas, por assim dizer. Quanto mais a gente desce nessa escala, mais profundas são as vontades, né? E tá. Elas também são por assim dizer, aquelas vontades supremas, que se nós fôssemos fazer, como já o dissemos antes, com a curiosidade, né, uma espécie de escala das nossas vontades, as vontades supremas são aquelas que estariam no topo dessa lista, né? E bem, isso parece uma ideia simples, mas eu colocaria a ideia sutil de que essas vontades supremas, elas não necessariamente são atuais. Nós não necessariamente já a conhecemos desde agora, né? Existe um certo nível aqui, que é a linha de realidade, né? Da realidade. Isso por exemplo, essas vontades aqui nós talvez já tenhamos e saibamos que já temos desde agora e já tenhamos experimentado. Mas existem vontades que, apesar de se apresentassem para a gente, seriam muito grandes, mas que nós não conhecemos desde agora, que nós nunca experimentamos. Algum hobby que nós amaríamos se nós fizéssemos, mas que nós nunca fizemos, né? Mas que se o fizéssemos, com certeza nos interessaríamos. É importante considerar isso, né? As vontades supremas normalmente hoje são apenas possibilidades, nós ainda não a encontramos, nós ainda não a experimentamos, por assim dizer, né? Em terceiro lugar, outro esclarecimento que eu faria para que compreendêssemos a natureza das vontades profundas é que elas são motivos de sacrifício, né? Isso entre as vontades, nós frequentemente fazemos uma certa conta, né? Que bem, temos uma vontade aqui, aqui, aqui e aqui. Só que para conseguir essas 5 vontades, nós temos, por exemplo, que sacrificar
essa grande vontade e essa pequena vontade. Né? A vida é cheia dessas coisas. Para você estudar numa universidade, fazer direito e sei lá, ganhar um salário X, você precisa deixar os seus amigos, afastar-se da sua família e morar sozinho. Né? Você sempre sacrifica bem por bem. Né? E o ponto é, as vontades profundas são aquelas que, quando estão presentes, esperamos que isso daqui seja uma vontade profunda, quando estão presentes, sempre fazem com que essa comparação penda para o lado delas. Se elas estão de um lado da conta, a gente sempre vai preferir elas. Né? Elas sempre são motivo de predileção. Assim, com isso acho que fica bem esclarecido o que é e certas propriedades da vontade profunda. Né? E agora nós responderemos a segunda pergunta, que é sobre a importância delas. Qual é a importância das vontades profundas? Né? Bem, vamos fazer um desenho que nós sempre fazemos, que é o do mapa da nossa vida interior. Né? Aqui eu quero que nós tenhamos um pouco em mente aqueles mapas de jogos, né, nos quais aparece como se fosse o mapa do jogo visto de cima, né, com as regiões, tal, o que tem em cada lugar, em cada região, um pouco como aquele esquema de mapa do Mario, né, ou do Zelda, ou coisa do tipo. E também nesses mapas de jogo aparecem ferramentas que tem em cada lugar, né? Sei lá, aqui tem uma espada que você pode pegar, aqui tem uma mana ou coisa do tipo, né? Se a nossa vida interior tivesse como que uma espécie de mapa dela, as vontades supremas seriam como que bolsões de energia que existem ali. E que quando a gente encontra, a gente como que estoura. E a gente recebe energia para a nossa vida interior. Né? E é muito evidente que é assim. Pensem, por exemplo, numa grande vontade. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a todos, um grande amor. Né? Quem se apaixona profundamente por alguém, tão logo conquiste esse grande amor, recebe energia, encontra energia para fazer certas coisas. Por exemplo, para se sacrificar pela amada. Como, por exemplo, para fazer declaração. Por exemplo, como uma certa habilidade para poesia. Né? E assim vai. Quem encontra essas vontades profundas e as acessa, acaba encontrando energia para fazer muita coisa interiormente. Eu quase diria que a vida funciona, o combustível da alma é propriamente essas vontades supremas, essas vontades profundas. Né? E que não é que elas são apenas uma região de grande energia, mas elas são a fonte mesmo de energia da alma. Né? E elas são o combustível das grandes obras. Nós pensemos em todas as grandes obras que já vimos algum homem fazer. Saibamos que todas elas foram precedidas pelo encontro de uma grande vontade. Antes de exteriormente eles realizarem essas grandes obras, eles interiormente encontraram esses bolsões e os acessaram, e foi o que os moveu a fazer a grande obra. Em terceiro lugar, vamos responder à pergunta sobre o perigo dessas vontades profundas. Né? Justamente porque, se estou dizendo isso, é porque há perigo. Né? E bem, o perigo das vontades profundas na medida em que elas são centros de energia profunda, é o mesmo perigo das ogivas nucleares. Olha, enquanto a coisa está funcionando direitinho, sem todo um aparato ao redor, né, o negócio vai. Por exemplo, você tem, sei lá, um urânio enriquecido aqui. Enquanto você tem toda uma usina ao redor que o protege, assim como pessoas que o operem e que não permitem que a coisa saia do controle, beleza, está sendo uma fonte de energia. Né? Você está conseguindo aproveitar isso de um modo bom. Agora, aquela coisa, né? Você não brinca com energia nuclear. Se esse negócio aqui estoura, sai radiação para tudo quanto é canto e vai dar problema. Né? E com as vontades profundas também é um pouco assim. Você até pode ir atrás delas,
né? Só que você tem que estar preparado para a coisa e você, depois de encontrá-la, precisa saber usar, né? De novo, tomemos o exemplo de uma grande paixão. Se você está preparado para de fato assumir uma vocação matrimonial, beleza, coisa maravilhosa, segue em frente. Agora, se você não tem a preparação, por exemplo, a temperança necessária para seguir, ou a organização de vida necessária para encarar as consequências e os efeitos que vão vir disso, por exemplo, se você não tem dinheiro para sustentar filhos, se você não tem uma formação interior o bastante para educá-los, não adianta, esse negócio vai sair do controle. E essa energia matrimonial, por assim dizer, vai ser usada de modo errado e vai bagunçar a vida, né? E bem, no caso da vida interior, essa coisa acontece formando vícios, né? Frequentemente você vê esses grandes gênios que encontraram realmente forças de energia para compor e que fizeram grandes obras, normalmente se viciam pela sua própria obra. É difícil você ter um gênio como o de Santo Tomás, ou no caso do Brasil, né, o do Elomaque, tipo, pessoas extremamente geniais e que têm um controle da sua genialidade dentro da virtude, né? Frequentemente o que acontece é o contrário. O sujeito se acha um gênio e faz besteira, né? Ou pensa no exemplo de um Goethe, que era uma pessoa extremamente centrada ou coisa do tipo. São exemplos raríssimos, né? E por isso tem que ter alguma cautela, né? Providencialmente, se a gente puxasse de novo o exemplo do mapa, assim como nos jogos, existem coisas que estão mais escondidas, né? Tipo assim, você tem a energia suprema aqui. O estado normal é que essa energia suprema, muito providencialmente, esteja escondida e por detrás de uma pancada de obstáculos, e que elas não são tão fáceis de acessar assim. Isso foi feito de modo providencial, justamente porque elas são perigosas, né? E normalmente esses mesmos obstáculos preparam a alma para o encontro com a energia suprema. Isso puxando o caso do namoro, antes de namorar, já tem problemas que surgem naturalmente e como que te amadurecem, seja no processo de conquista, seja no próprio namoro, para chegar ao matrimônio, né? E bem, nós não podemos reclamar isso porque é justamente uma preparação, né? E tudo é assim na vida, né? A vida espiritual sempre começa pela via purgativa, né? E assim também todas as outras pequenas vidas, os pequenos processos que existem dentro da vida sempre vão ter uma primeira fase de preparação mesmo, se são corretos, se são guiados de modo correto. E por fim, vamos responder a pergunta. Opa! Nossa, aconteceu. A autoeducação. A pergunta, o que esse tema das vontades profundas tem que ver com a autoeducação? O que isso influencia no nosso processo de autoeducação? E a coisa é que, qual que é a estrutura básica da autoeducação? E que, no fundo, é a estrutura básica de toda a vida intelectual. Ela é composta por duas coisas: grandes perguntas que te movem a encontrar igualmente grandes respostas. É um processo simples, mas é assim que acontece. Você vai tendo perguntas, e você vai encontrando respostas. Essas perguntas geram mais perguntas e mais respostas. É um ciclo, no fundo, e um ciclo até que bem monótono. Só que não um círculo, por assim dizer, nivelado, mas um ciclo virtuoso, que sempre ascende em espirais cada vez mais elevadas. E qual que é a coisa? É que justamente na medida em que essas perguntas são grandes e que essas respostas são grandes, elas também são grandes vontades, por assim dizer. São perguntas não simples, mas que te incomodam,
A educação ela não funciona com qualquer pergunta. Por isso que esse modelo de educação atual, principalmente esse modelo erudito, é um pouco problemático, na medida em que você frequentemente suscita nas pessoas perguntas que não são de fato grandes. É só ver essas erudições dentro da engenharia ou dentro dessas áreas mais científicas, de fato. Elas lidam com questões que não apenas não são profundas, mas não estão ligadas a nenhuma questão profunda, no fim das contas, né? Talvez o exemplo mais crasso seja o da astronomia, no qual você tem um início de ciência que é extremamente curioso, né? Olhar para o céu gera curiosidade em qualquer pessoa, e que os sujeitos transformaram num tecnicismo chatíssimo, né? Não que você não tenha que levar a coisa no nível técnico, mas você não pode perder qual era o ponto inicial de interesse que aquela ciência lhe tinha, né? E nesse sentido, apesar de não ser verdadeira e apesar de não estar embasada na realidade, a astrologia é uma coisa muito mais relacionada com o interesse humano do que a astronomia atual, né? E, tipo, você ouve falar astronomia e astrologia, né? E você sabe o que são cada uma dessas coisas. Você pode até julgar que a astrologia seja falsa, e porque de fato é, né? Só que a coisa suscita muito mais o interesse e é muito mais curiosa do que a astronomia, porque a astronomia foi completamente destruída no mundo de hoje. Os sujeitos não sabem mais o que é uma grande aventura. E aí você tem que fazer essa espécie de mescla entre cientificismo e misticismo em filmes, como acontece com o Interestelar, né? Essas teorias que, por equações matemáticas, tentam encontrar casos extremos para ver se a curiosidade volta, né? Enfim, um desabafo sobre a astronomia moderna. Mas voltando, né? Então a educação, ela lida com grandes perguntas de início. E essas grandes perguntas são também um tipo de vontade profunda. E também as grandes respostas. Tipo, beleza, tem uma grande pergunta, não basta uma resposta boba, você vai querer a resposta mais profunda. Se eu te pergunto o que é o homem, não basta você dizer, o homem é um animal racional. Não, eu quero entender profundamente o que é a coisa. Tudo bem, essa resposta pode ser profunda, mas eu quero também entendê-la de modo profundo e eu quero que ela tenha um sentido muito íntimo para mim, né? E, portanto, as grandes respostas também são vontades profundas. E essas coisas que nós dissemos sobre as vontades profundas também se aplica às grandes perguntas e às grandes respostas. Elas também são perigosas, elas também são grandes bolsões de energia, e se a gente quer fazer uma grande obra, a gente tem que começar por elas, né? E, como dissemos no começo de tudo, elas também são escondidas, de fato, debaixo de cada um dos nossos interesses já atuais, né? E são elas que lhes explicam, em algum sentido. Por detrás de cada pequena pergunta existe uma grande pergunta. Por detrás de cada pequena opinião existe uma grande convicção, né? E, não fazendo propaganda, mas porque realmente foi a coisa que motivou, no meu método particular de mentoria de autoeducação, essa coisa se expressa em termos da questão de vida, que é a primeira etapa, e da filosofia própria, que é a segunda. O que é a questão de vida? É justamente entender que por detrás de cada pequena questão e pergunta que nós temos, existem grandes questões. E tentar encontrar qual que é a raiz de todas essas, né? Também por detrás da filosofia própria não é filosofia nova, né? Às vezes a filosofia antiga com uma roupagem própria, né? Consiste justamente em você pegar aquelas respostas de opiniões que você já tem hoje e organizar e tentar encontrar sentidos mais profundos para essas coisas, de forma a formar não um sistema filosófico necessariamente, mas pelo menos um grupo de crenças muito fortes e que realmente sejam convicções muito trabalhadas, nossas, que sejam realmente respostas que nós já temos, mas que hoje estão como que empoeiradas, né? De tal forma que você possa ver essa coisa e falar, caramba, isso é, em algum sentido, a filosofia do que eu creio, né? Essa daqui é quase que o primeiro princípio das coisas que acredito, e essas daqui são as consequências disso, né? Eu sei exatamente no que eu acredito, né? Eu usei esse termo filosofia por falta de outro melhor, mas no fundo é o grupo das nossas convicções profundas, né? E bem,
essa é a importância desse assunto para a nossa vida intelectual, né? E, bem, creio que só pode chegar de fato a ter energia e ordem para exercer para consigo uma autoeducação quem entende o que são as vontades profundas. Bem, se você gostou desse vídeo e compreendeu bem o que é vontade profunda e a coisa te ajudou, peço que retribua, que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para mais temas sobre autoeducação. E se souber de algum amigo ou conhecido que possa ter interesse no assunto e a quem o vídeo possa ajudar, peço a gentileza de divulgar.